Amados, Gálatas 5, por favor. Vamos ler aqui o versículo 1, que diz o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Só até aí, meus amados. Esse breve versículo vai evidenciar o contexto dos capítulos anteriores, que afirma que os Gálatas, a igreja da Galácia, estava passando por um problema que de certa forma era comum no século I. Qual era o problema? Eles foram libertados do jugo da lei e agora estavam sendo assediados pelos judeus para voltar ao judaísmo, para voltar ao jugo da escravidão da lei. Eu sei que o contexto imediato é esse, mas eu queria abordar esse versículo hoje numa perspectiva um pouco diferente. Eu queria abordar esse versículo hoje na perspectiva de pecado. E se esse texto estivesse falando de pecado? Por quê? Porque a Escritura afirma, em outros momentos, por exemplo, Romanos 6,6, ele diz o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. A Escritura trabalha a ideia de que nós fomos um dia, todos nós, servos do pecado, e servimos ele muito bem. Por exemplo, Romanos 6,16 também está escrito: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E eu quero trabalhar, irmãos, essa ideia de que um dia Cristo nos libertou, não só da lei, mas nos libertou do pecado também. E assim como Paulo admoestava a igreja da Galácia para que não voltasse para a lei, a gente vê em outros pontos da Escritura, os mesmos apóstolos também admoestando a igreja para que não volte para o jugo do pecado. Porque o pecado, ele pode aparentar ser bom, e de fato é para a nossa carne. E se você disser que não gosta do pecado, irmão, é mentira. Me desculpe dizer isso para você, tá? É mentira. Por quê? Porque a nossa carne gosta do pecado. A nossa carne se deleita com o pecado. E qual é o ponto aqui? O ponto é que se você não se cuidar, mesmo você tendo sido libertado do jugo da escravidão do pecado, se você não se cuidar, se você não se policiar, você pode voltar a ser servo desse mesmo jugo, voltando assim atrás, sem nem perceber. Por exemplo, no caso dos irmãos da Galácia, o jugo que eles estavam querendo voltar atrás era o da lei. Mesmo o cristianismo dando uma grande liberdade para eles, eles estavam querendo voltar à lei. E no caso do pecado também é verdade. A gente vê às vezes irmãos com uma longa data de caminhada, começa fazendo algumas concessões aqui e ali, e acaba voltando ao jugo de escravidão do pecado. Meu irmão, a caminhada é para frente. Se policie. Você tem que olhar para trás e você tem que entender que você está melhor do que estava no ano passado, do que estava há 2 anos, do que estava há 5 anos. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e isso certamente inclui também a liberdade do pecado. Se você experimentou, irmão, essa liberdade, então por que vira e mexe parece que a gente quer retornar ao jugo da escravidão do pecado? Você já parou para pensar nisso?
A gente foi liberto do pecado. Mas vira e mexe, aqui e acolá, ele está batendo na nossa porta. Práticas que a gente acreditava que já tinha vencido. Poxa, eu já sou maduro na fé. Poxa, por que é que isso está acontecendo comigo? Eu já não tinha vencido isso pelo sangue de Cristo lá no passado. Cristo já tinha vencido isso na minha vida. E como é que eu estou praticando isso novamente agora? A gente se pega, irmãos, sendo surpreendido por essas coisas. Por quê? Porque a gente tem que vigiar. Eu sei que é simples, é uma conclusão simples e aparentemente arcaica. Irmão, mas a palavra de Deus é uma só. E é válida para todas as épocas. Meu irmão, se a gente não vigiar, a gente vai voltar novamente a servir o pecado que a gente já tinha sido liberto para fazer isso. E a gente não pode retroceder. Que o Senhor nos ajude a permanecer na liberdade que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. Liberdade da lei, mas também liberdade do pecado. E eu quero ser sincero para você, irmão Marcelo, então eu fui surpreendido por isso. Os pecados que eu já tinha sido liberto e estou voltando a praticar. Como é que eu posso, me ajude, me dê ferramentas para lutar contra isso? Vou lhe dar um agora e vou lhe fazer um convite também. As principais ferramentas do cristão para lutar contra o pecado chamam-se disciplinas espirituais. Elas estão presentes no Antigo Testamento e estão presentes também no Novo Testamento. E eu quero te fazer um convite, na verdade. Essa semana e semana passada eu fiz uma série de lives sobre as disciplinas espirituais, esmiuçando cada uma delas. E elas são ferramentas que ajudam o cristão a levar e manter uma vida de santidade em constante evolução. Então, acesse lá o meu canal que tem diversas lives sobre o assunto. E tem enriquecido muitos irmãos e pode ser que enriqueça a sua vida também.